Olá, meu nome é Anthony Curti e eu estou há 7 dias sem fazer um Vencedores e Perdedores e hoje eu tive uma recaída. Eu não consegui resistir à vontade de fazer esse quadro. É algo que é mais forte do que eu, infelizmente. Então peço desculpas. Eu sei que parece completamente aleatório. Olá, olá! Calma, fica comigo, juro por Deus que vai fazer sentido. Ontem à noite, quando saiu a notícia, eu mandei no grupo do Telegram, olha só como eu tô chique, Telegram. Eu estou muito entusiasta de pronúncias. Por exemplo, Ferrari. Olha só que coisa linda. Enfim, e aí eu mandei no grupo do Telegram e falei assim, gente, vai ser pala eu fazer um vencedores e perdedores dessa notícia? E eu fui apoiado pelos membros, então aqui estou. Mas vai fazer sentido. O Vencedores e Perdedores é o carro-chefe aqui do canal, tá? E eu faço esse quadro há muito tempo. E é um quadro que vocês gostam muito, geralmente é o quadro de mais views. Eu não estou forçando a barra aqui, eu juro por Deus, porque eu poderia ter feito outros Vencedores e Perdedores recentemente de coisas que foram mais ou menos, e não fiz. Eu vou fazer quando Aaron Rodgers assinar com alguém, por exemplo. Mas o Jameis Winston assinar com os Giants faz sentido, porque com o Vencedores e Perdedores eu posso explicar algumas coisas. Primeira delas, muita gente tomou um susto sexta-noite, estava no bar, sextou, no happy hour, e falou, peraí, a alternativa do New York Giants depois do Daniel Jones e do Tommy DeVito é o Jameis Winston? Calma, não é isso. E outra coisa, os Giants vão draftar quarterback. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, a gente teve muito rumor de Russell Wilson, a gente teve algum burburinho bem leve de Justin Fields e também rumor de Aaron Rodgers. Sam Darnold chegou até a ser cogitado, mas ele assinou rápido com os Seahawks. E no final das contas, o New York Giants terá o Jameis Winston como quarterback, um dos quarterbacks, daqui a pouco eu falo sobre, nessa próxima temporada. Na dúvida, follow the money. O contrato do Jameis Winston é 2 anos, 8 milhões, ou seja, 4 milhões por ano. Gente, contrato de 4 milhões é para um quarterback reserva. O Justin Fields, por exemplo, vai ganhar 20 milhões de média. O Winston vai ganhar 4. O Jimmy Garoppolo ganha 4,5, por exemplo. O Cooper Rush ganha menos do que isso. Então, é um contrato de um quarterback reserva, em tese. Então vamos lá, vamos começar com os vencedores e perdedores. O primeiro vencedor é o Jameis Winston, porque tudo indica que ele vai ter uma oportunidade, nem que seja no training camp, nessa próxima temporada. Eu ainda acredito que os Giants vão draftar um quarterback e que o Jameis Winston será um quarterback ponte. Ou seja, ele vai ser o tampão, o band-aid, enquanto o calouro o calouro for lapidado. E os dois principais quarterbacks desse draft, o Cam Ward, mas principalmente o Shadow Sanders, eles precisam de certa lapidação. Eu não começaria, se fosse os Giants, com o Shadow Sanders na primeira semana. Enquanto isso, portanto, coloco o Jameis Winston, que teve alguns flashes, pelos Browns no passado, mas teve muita coisa ruim junto. Eu vou falar sobre isso, claro. Mas o Jameis Winston é um vencedor porque ele vai jogar em Nova York, ele é um personagem, tipo, o cara ganhou um jogo e fez um W e enfiou o W na boca. Eu não vou fazer isso aqui porque vai virar meme e eu tô de boa. Mas ele é um personagem, então talvez ele ganhe oportunidades de marketing. Ele vai ganhar mais do que esses 4 milhões, muito provavelmente, e vai estar sendo constantemente falado aí na mídia e tudo mais. O personagem do Jameis Winston vende tanto que ele chegou a ser repórter na cobertura do Super Bowl. Então, ele é um vencedor, vai para Nova York. E Nova York é do cacete. Se você tiver a oportunidade, eu rezo a Deus que você tenha, visite Nova York, que é uma cidade incrível. Eu estou com saudades, faz menos de um ano, olha só, que coisa chique também, eu estou com saudades de Nova York. Já falei muitas vezes, aliás, e como vocês perceberam, o café está em dia, né? Esse vídeo está completamente aleatório. Já falei muitas vezes, aliás, falei no Semana NFL da semana passada, que eu só trocaria o meu trabalho hoje, comentar NFL, fazer os vídeos aqui, entrevistar pessoas além das linhas, por um trabalho. Se a Globo chegar com uma proposta para mim, para eu ser correspondente em Nova York, eu vou. Eu vou. Imagina, sobretudo, folhas caindo no Central Park em outono e eu fazendo uma reportagem sobre a Joe's Pizza. Puta. Ganhando em dólar? Será que a Globo paga em dólar? Eu não sei, mas eu seria correspondente. Ó, vocês só vão me perder pra isso, hein? E quem sabe daqui a alguns anos pra apresentador do Big Brother. Não sei, também tem esse... Tô brincando. Não, mas correspondente eu não tô brincando não, hein? Globo News e Rede Globo. Tô aberto a essa proposta. Vamos lá, o segundo vencedor é o Malik Nabers, porque com os quarterbacks que jogaram no ano passado, o Malik Nabers produziu, rendeu,
E ele é um cara que eu gosto muito, inclusive, cara. Eu gosto muito do Malik Neighbors. Desde a época do draft eu falava isso. Era uma escolha que fazia todo sentido no top 10. O Malik Neighbors seria certamente o melhor wide receiver dessa classe, na minha visão, inclusive, tá? O Malik Neighbors rendeu, passou de 1.000 jardas, 10 milhões de recepções no ano passado. Imagina com o Jameis Winston, porra louca, soltando passe em profundidade. Vai ser maravilhoso isso. Então o Malik Neighbors está com certeza como um dos vencedores aqui na minha visão, né? O terceiro vencedor não poderia deixar de ser o entretenimento, porque o Jameis Winston é o MVP do entretenimento. Eu não preciso dizer muita coisa além disso. Esse homem teve uma temporada de 30 touchdowns e 30 interceptações. É só assistir o jogo do ano passado contra o Kansas City Chiefs que vocês vão perceber o entretenimento. Tem um amigo meu, Gui, que ele usou uma expressão maravilhosa que, não sei se foi ele que criou, mas dando aqui a referência, que o Jameis Winston é a disputa de pênaltis dos quarterbacks. É uma maravilha quando não é o seu time. Então, todo mundo que gosta de futebol americano e se diverte assistindo futebol americano vai se divertir assistindo Jameis Winston. O entretenimento, ele é garantido. Sabe aquele Thursday Night Football meio blá, com Daniel Jones tomando surra dos Cowboys? De repente, esse jogo ficou bem mais interessante tendo Jameis Winston de quarterback para ter 3 passes para touchdown e 3 interceptações. Estou muito ansioso para isso. Outro vencedor é o Shedeur Sanders, filho do Deion Sanders, quarterback de Colorado, que vai para o draft neste ano. E o Shedeur Sanders, tudo indica, rolou um affair com os Giants nas últimas semanas. E os rumores são muito fortes de que ele pode ser draftado. Sem Aaron Rodgers, sem Russell Wilson, com um quarterback contrato de reserva, fica muito mais forte essa questão. Então eu acredito que os Giants devam ir de quarterback. Eu vou fazer mock draft das 10 primeiras escolhas, 10, 12 primeiras escolhas nesta semana. Vai ter mais mock draft completo, todas as escolhas, no mês que vem. Por que eu estou fazendo assim agora? Porque a gente está em março ainda e qualquer troca pode bagunçar todo um mock e do nada ele ficar velho. Então por isso eu vou fazer ele completo em abril, como eu sempre faço. Mas antes eu vou fazer aí o top 10 pelo menos. E outro vencedor é um conexo do entretenimento, que são os cardiologistas de Nova York. Porque agora com o Jameis Winston, eles vão ter provavelmente muito trabalho na gloriosa Big Apple. Aliás, deve ser bem caro um cardiologista em Nova York, porque tudo é caro em Nova York, né? O aluguel é uma coisa completamente absurda. Eu confesso que passou pela minha cabeça num dos dias da viagem e falar, e se eu jogar tudo pro alto? Quanto será que custa morar em Nova York, em Manhattan? E aí, rapidamente, abrindo o 5º andar lá dos Estados Unidos, eu descobri que não era uma boa ideia. Na verdade, eu descobri que eu sou pobre comparado ao que eu preciso ser para morar em Manhattan, e esse será um sonho que eu nunca realizarei, a menos que a Globo me contrate, para ser correspondente. Vamos lá, perdedor! Eu acho que o Russell Wilson é um perdedor. Por quê? Pittsburgh, rumores indicam que a relação entre Mike Tomlin e Russell Wilson no final do ano estava mais ou menos. Eu pesquei isso um pouco também, em coletivo e tal. E agora, o Aaron Rodgers foi visto nas facilities dos Steelers, no CT dos Steelers, nessa sexta-feira. Obviamente não dei nada, porque Aaron Rodgers ele é o rei de estender novela, né? É tipo aquelas novelas da Globo que coloca barriga, que tipo fica enrolando, aí tem 250 capítulos. É óbvio que o Aaron não vai resolver agora. E os Vikings já descartaram o Aaron Rodgers. Portanto, Vikings não vai ser Russell Wilson. Teve até um rumor ontem de Ryan Tannehill nos Estados Unidos. Sobrou quem pro Russell Wilson agora? Porque os Giants não vão contratar o Jameis Winston e o Russell Wilson. Sobrou talvez o Cleveland Browns a preço de banana. Mais um contrato de mínimo de quarterback. E é isso, tá? Russell Wilson pode ser reserva na próxima temporada. Existe essa possibilidade. Triste, muito triste. E aliás, falando em Russell Wilson, fiz um documentário que já está aberto para os membros, ok? E na segunda-feira, para todos vocês, a gente volta a produzir documentários. Foi a minha promessa, falei, vou deixar de comentar beisebol, estou aposentando, mas para compensar vai vir mais conteúdo aqui para o canal, tá? Sábado de manhã estamos aqui produzindo, por exemplo. Então, com o tempo a mais que eu vou focar aqui no canal com muitas coisas novas, além do Academy, que é o nosso curso de futebol americano, que vai ter novos capítulos nessa próxima semana. Eu acho que o Aaron Rodgers sai como um leve perdedor, porque talvez agora a barganha dele com os Steelers caia. Não me entendam mal. Ela cai porque agora para os Steelers, e tudo indica não é financeira a questão, mas agora com os Steelers é meio que a última opção do Aaron Rodgers, porque Minnesota não vai rolar, isso aí tá todo mundo sabendo já. Os Giants agora também não vai rolar. O Aaron Rodgers não vai querer ir para o Cleveland Browns. Sobrou só o Pittsburgh Steelers. Então, com menos oferta, eu acho que sai levemente como perdedor. Mas no mútil, tá?
O terceiro perdedor é quem quer quarterback no draft fora Titans e Giants, porque é muito difícil que passe ou Cam Ward ou Shadow Sanders da escolha número 3, que é a escolha dos Giants. Muito, muito difícil. Se alguém quiser um dos dois, especificamente o Shadow Sanders, que eu acho que é o segundo quarterback, vai ter que trocar com Cleveland. Porque os Giants agora, para mim, está muito claro, muito evidente que eles não vão passar quarterback. Então, se algum outro time está disposto a isso, eu não sei se tem algum time com apetite para fazer isso, mas se tem algum time com apetite para fazer isso, vai ter que pagar um pouquinho caro para Cleveland, porque ficou muito escancarado que os Giants devem ir de quarterback. Quarto perdedor é o torcedor dos Giants, porque queira ou não, o Jameis Winston não é aquela Coca-Cola KS de vidro com gás, uma delícia, vou tomar uma Coca dessa hoje com certeza. Então, desculpa, torcedor dos Giants, no primeiro momento você vai ser um pouco perdedor aqui. E por fim, o agente do Jameis Winston para mim é um perdedor, porque 4 milhões ele deve ser titular nesse próximo ano em algum momento. Eu acho que a tendência é essa. Draftar o Shadow Sanders, lapidá-lo e o Jameis Winston ser titular. O Jimmy Garoppolo vai ganhar 4,5, 4 milhões de dólares e meio de média. É mais do que o Jameis Winston. Eu acho que dava para ter conseguido um pouquinho mais, né? Especificamente porque o contrato, o dinheiro que o agente ganha é uma porcentagem do contrato, geralmente 2%, o limite é 3%. Então 2% dá 80 mil dólares. O agente Jameis Winston, você poderia ter conseguido coisa melhor. Por fim, um bônus, vencedor, Lewis Hamilton, perdedor, Lando Norris. Um beijo carinhoso, Lando especificamente, nesta madrugada, né? O Piastri foi pole, ele errou no quali da sprint, e o nosso querido Lando Norris, hein? É veloz, mas tem que ser focado, porque não basta ser veloz, né? E o nosso Lewis Hamilton, hein? Eu me emocionei, foi tão bom. Um beijo carinhoso para todos vocês. A gente volta segunda-feira com o documentário do Russell Wilson, volta com a NFL News, volta com muito conteúdo. Este é o canal com mais conteúdo da história da língua portuguesa em futebol americano. La garantia sou eu. Vocês gostaram? Fez sentido vencedores e perdedores, não fez? Fez sentido, eu falei que ia fazer sentido. Talvez não, mas o importante é que a gente dê umas risadas. Bom final de semana e hidratem-se. Tchau. Acabou o vídeo. Tchau.